Agora que as eleições ficaram para trás, vem a hora da verdade. O que esperar na economia de um governo Bolsonaro? O primeiro ponto é que o que ele herda? Ele herda uma economia que vem crescendo há 8 trimestres, pouco, mas crescendo há 8 trimestres, e que há uma aceleração forte da geração de empregos. Tanto em agosto quanto em setembro foram criados mais de 100 mil empregos com carteira assinada, em setembro quase 140 mil. Então a gente está vendo uma aceleração da geração de empregos, um índice de confiança que vem subindo e deve se reforçar agora, uma inflação sob controle, contas externas muito boas, um superávit da balança comercial brasileira que vai ser um dos maiores da história, o segundo ou terceiro maior da história brasileira. Portanto, por todos esses lados, a economia vai muito bem e teria tudo para acelerar e acelerar bastante o crescimento da economia. Mas isso não vai acontecer sozinho. É aí que depende e importa o que o governo vai fazer. Para que isso tudo de fato se torne uma realidade, falta resolver o último problema gigante de curto prazo da economia brasileira, que são as contas públicas. Se todos aqueles indicadores são positivos, o Brasil continua com um problema fiscal muito importante. Esse problema fiscal tem na sua principal origem um enorme déficit da Previdência, um déficit que esse ano, somando-se estados, municípios, governo federal e o INSS, deve chegar a cerca de 400 bilhões de reais. E aí vem a importância. Primeira medida que o Bolsonaro tem que fazer, de fato, para manter esse círculo virtuoso e acelerar esse círculo virtuoso, é resolver o problema das contas públicas. O que só é possível com uma reforma da Previdência. Quanto mais agressiva a reforma for, melhor fica. O que significa ser agressiva? Acabar com privilégios. A melhor reforma possível, mesma lei para todos os brasileiros, tanto com relação a benefícios, quanto com relação às contribuições que são feitas para a Previdência. Vale a mesma regra para todos, acaba-se com todas as distorções que existem, a gente tem uma economia gigantesca, um senso de justiça que aumenta, isso deve aumentar o apoio ao próprio governo e aumenta a facilidade dele avançar nas outras reformas que faltam. Reforma tributária, absolutamente fundamental para simplificar, fazer negócios no Brasil e, por consequência, conseguir reduzir o custo de produção. Com isso, a gente vai gerar mais empregos, o Brasil cresce mais, enfim, todo aquele círculo virtuoso que eu comentava. O que há de dúvida com relação a tudo isso é quão agressivo, de fato, o governo Bolsonaro vai ser no avanço das reformas. E a dúvida vem, por um lado, na maior parte da campanha, a retórica foi de favorecer e valorizar linhas de política econômica liberais que estão muito associadas com o que eu acabei de falar. Por outro, o histórico de votação do deputado federal Jair Bolsonaro não bate com nada disso. Então ainda há dúvidas. E exatamente deixar essas dúvidas para trás tenderia a aumentar o círculo virtuoso da economia brasileira, gerando mais quedas do dólar, gerando um bom desempenho da bolsa, gerando mais oferta de crédito, e tudo isso ajudaria a economia já a começar a crescer mais. E diga-se de passagem, a gente não precisa esperar o presidente tomar posse. O que vai sendo anunciado, mesmo antes da sua posse, é importante para tudo isso. Quanto mais agressivo o governo Bolsonaro for em dar sinais claros de que vai avançar numa agenda liberalizante, maior a chance que o Brasil cresça mais, eventualmente muito mais do que as pessoas estão imaginando no ano que vem e nos próximos. Agora é hora da gente ver na prática o que vai acontecer.